Tá avisando que tem pickpockets operando nessa área. É impressionante a quantidade de celulares que é roubada aqui em Londres. Eu acho que essa vai ser uma das temporadas mais caras que a gente já teve. É verdade. Estamos em Londres. Bom dia, galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Bom dia não, né? Já é boa tarde já aqui. 1h30. 1h30. Estamos aqui na estação de trem de Waverley, a principal estação de trem de Edimburgo. E a gente vai pegar o trem daqui a pouco, mas antes a gente vai passar no Pret para comprar alguma coisa para comer. Nosso almoço. Já nos programamos para isso. Vir, comprar o nosso almoço e comer no trem. Nosso trem sai às 2h, então a gente tá no horário, mas ainda a gente não sabe a plataforma onde ele vai estacionar. E o Pret é uma ótima opção. A gente em Nova York, né, acabou mostrando quando a gente tava com a Insider lá. A gente mostrou que passou em um para tomar um café. E sempre tem ótimas opções de comida com preços razoáveis, assim, não são muito baratos porque tá tudo em libra, né? Então não tem como ser barato. Mas pros padrões daqui, dá pra são preços bons. E a comida fresca, sabe? Tem inclusive sopa em hot soup. E eu vou pegar pra mim um Chicken Caesar Bacon Baguette. Acabamos de entrar aqui no trem. Fala baixo, silêncio. A gente tá na rede de trens Liner. Acho que tem mais uma outra opção que é a Lumo, é isso, né? E os assentos até que são bem confortáveis. A gente tá na econômica, né? A gente escolheu o espaço com mesa porque o vagão tá bem vazio. E aqui, ó, fala qual é o assento que tá reservado. O que tá amarelo você pode sentar, mas se por acaso ao longo da jornada for reservado ou alguém, né, fizer alguma reserva, daí você tem que sair e ir pro seu assento designado. Aí o nosso, no caso aqui, né, tem um em vermelho e um amarelo, porque a gente pegou um de cada lado. Mas o trem tá bem vazio, então acho que não vai ter problema. Tem várias mesas vazias também. As senhoras que estão aqui do lado, elas não estavam nesse lugar, pegaram a mesa porque tava livre. E serão 4h30 de viagem. O trem sai em 3 minutos, teoricamente. Então vamos esperar, vamos ver se existe pontualidade para o trem por aqui também. E a gente tem tomadas, tem 2 tomadas, acho que embaixo de cada banco, uma para cada passageiro. E teoricamente tem Wi-Fi também. A gente comprou online as passagens, mas é possível comprar aqui também. Imagino que o preço seja parecido ou igual. Na verdade, quem não organiza a viagem não sabe das coisas. Quanto antes você compra, mais barato é a passagem. Quanto mais próximo da data de partida, mais caro vai ficando. E se você precisar comprar pro dia, vai ser mais caro. Se você compra com antecedência, vai ser um pouco mais barato. Aí as malas ficam no final dos vagões, então a gente deixou as nossas aqui, que estão mais próximas. Mas no lado de lá, ó, dá pra ver que tem uns racks lá no final. Lá também dá pra deixar malas. E as malas pequenas vão na parte de cima aqui. Cara, tem muito espaço. Bem ok, assim, pra sentar. É um pouco até mais confortável, às vezes, do que um avião, dependendo do voo. Eu acho muito mais confortável. É que os assentos eu acho que não são tão bons, assim, é um pouco mais duro. Mas tirando isso, assim, o espaço das pernas e tal, é maior. Uma coisa que a gente esqueceu, e aqui vai ser tranquilo, porque a gente vai fazer só 2 paradas e a gente consegue ficar de olho nas malas e tal, é trazer um cadeado, tipo aqueles cadeados, aquelas correntes de bicicleta, sabe? Um fininho, pequeno, mas que você possa prender as malas no rack. Principalmente se você tiver que colocar muito longe ou em outro vagão, porque é muito comum acontecerem furtos de bagagem em trens. Vários países da Europa acontece a mesma coisa nos trens. Então, assim, não custa prevenir, sabe? Se você estiver assistindo esse vídeo porque tá se programando pra uma viagem, vai pegar trem na Europa, traz um cadeado de bicicleta e aí prende as malas, você fica mais tranquilo. Um mais fino, assim, né? Não pega aqueles cadeados muito grossos, porque daí vai ser complicado de tanto de carregar, pesado, e aí não vai conseguir prender direito nos lugares. Mas tem uns mais finos, que é o suficiente, é só pra prender a mala e, assim, dificultar de a pessoa remover ali com rapidez. Porque como que funcionam esses furtos? A pessoa deu a parada ali, a pessoa espera, tá quase fechando o trem, passa ali, passa a mão na mala e leva. E aí você não percebe quando fechou as portas já e o trem já saiu. Muitas vezes só vai perceber quando chegar no lugar, se for pegar tua mala e não tá lá. Chegamos na Inglaterra. Estamos parando em Newcastle. Newcastle é o nome de uma série, não é? Newcastle. Então, mas é o nome de uma série, não é? Pode ser. Ou eu tô louca? Pode ser. Não sei por quê. É uma cidade conhecida também aqui do Reino Unido, né? A gente tem 2 paradas nesse trem só. Uma delas é aqui em Newcastle. E aí são nessas paradas que a gente precisa ficar meio de olho, entendeu? Na mala Por isso que eu parei e tal. aqui, ó. Parei o que eu tava fazendo, tirei o fone, entendeu? Até conferi se ninguém sentou aqui, mas não. Não, aqui tá de boa, hein? Chegamos em Londres. Estamos aqui na King Cross Station. Se você acompanha Harry Potter, você já ouviu falar desse lugar? Não só Harry Potter, né? Acho que vários filmes. É a estação principal Aqui de Londres. Então, a maioria dos trens vai chegar e vai sair por aqui. Um lugar enorme. Olha só o tamanho disso aqui. É como se fosse um galpão, um mega galpão. E aí a gente desceu nesse trem aqui. A galera já tá dentro limpando. Essa é a estação final, então é bom porque a gente consegue sair com mais calma, tal. Quando a gente tem que descer em estações intermediárias, tem que fazer isso com um pouco mais de pressa daí, pra não ter perigo de não conseguir descer do trem a tempo. Mas aí tem várias plataformas, olha só. Aí todas elas, né, como é a última estação dessas linhas, elas todas terminam
terminam aqui, ó. Então tem as barreiras ali pro trem. Aí agora a gente vai sair daqui e vai direto pro metrô. Tem uma estação de metrô aqui pra gente ir pra nossa acomodação. Mas finalmente voltamos pra Londres. Não, eu ia dizer, a gente vai sair. Voltaremos em busca da plataforma 9 3/4, com toda certeza voltaremos. Mas hoje com malas, né? Acho que é melhor não. Ah, mas tem que pagar não? Como é que é? Não sei. Tem que passar talvez o cartão, ler a passagem, sabe? Será? Eu acho que sim. Vamos descobrir. Eu acho que a mulher tá tentando fazer isso. Deu certo. Um pouco atrapalhados, mas no fim deu certo. Eu ia falar uma informação importante. Fala. Londres está com uma quantidade absurda de roubos de celular. Assim, absurda. Isso é um dos alertas, assim, mais constantes em todos os guias de viagem e tudo que você pesquisa. Então tem que tomar bastante cuidado. Exato. Então assim, por mais que eu tô aqui com a câmera, com a Osmo, eu vou guardar. Talvez a gente consiga fazer uns takes aí. Mas é bom evitar. Como a gente tem mala pra cuidar, tem outras coisas pra prestar atenção. Mas cara, olha isso. É impossível, né? Olha ali, tem um ônibus vermelhinho, um prédio desse aqui, ó. Como dizer que a gente chegou em Londres sem dizer que a gente chegou em Londres? É só olhar pra você. Bora pegar o metrô. Chegamos em Londres. Nossa, mas ele é bem mais espaçoso. É maior, né? Muito maior. Meu Deus. Eu também achei. Chegamos aqui no Hotel Citizen, né? Se você acompanha o canal há bastante tempo, você já viu a gente ficar algumas vezes nesse hotel e é sempre a mesma coisa. O mesmo layout, a largura do quarto é a largura da cama. A luz tá fazendo assim por causa do LED, não tem o que fazer, não tem como mudar. Mas esse é o quarto, ó. E aí aqui fica o banheiro, aqui é a porta, a gente tem aqui geladeira, pia e tal. É um quarto bem básico, mas tem tudo que a gente precisa, entendeu? E eu acho que a gente já falou isso algumas vezes. É uma rede de hotel, tanto essa como a que a gente ficou em Edimburgo, são redes que são muito boas pra quem trabalha viajando, porque tem um espaço de coworking. Então acaba sendo sempre, né, vantajoso pra gente por isso. O banheiro também é maior. É maior? Aham, ele podia ter mais espaço de armário pelo tamanho do banheiro. Que palhaçada! Você tá filmando? Sim. Eu tava querendo falar que é um hotel cheio de automação, quem curte essas coisas, né? Ó, tipo, vem aqui e tal. Ó, vou abrir as cortinas. Ih, acho que não funciona, hein? Será que não abre a cortina? Ah, aqui eu fui. Eu ia dizer, Tô senão... apertando o botão errado. A gente escolheu a vista da rua pra poder olhar a rua, daí não vai conseguir... Vixe, mas tem uma obra aqui do lado. Exatamente aqui, ó. Consegue ver ali, ó. Ah, sim. Ah, fazer o quê? Acontece. É que tá tudo... Deixa eu apagar, peraí. Deixa eu ver se eu apago a luz. Ah, mas é uma construção baixa ali, ó. Não, mas não é isso que eu tô Uma falando. igreja. Eu tô falando de eles estarem o dia inteiro fazendo barulho, entendeu? O dia inteiro, todo dia. E temos vista aqui pra um outro prédio. Bom dia, galera. Quase boa tarde já, na verdade. A gente aproveitou que é domingo e viemos na missa. Viemos aqui na igreja dos mártires ingleses. E assim, eu devo dizer que as primeiras impressões, assim, da região que a gente tá, pelo menos, é que é bem diferente da Escócia. Aqui é tudo bem mais moderno. A gente encontra, obviamente, prédios mais antigos e tem um que a gente vai passar na frente daqui a pouco que é super antigo, mas tá tudo muito junto com edifícios super modernos, assim, sabe? Com uma arquitetura bem diferente do que a gente tá acostumado. O Léo falou assim, a gente aproveitou que é domingo e veio na missa e tal. Contaram uma fofoca de bastidores pra vocês. O que acontece? Esse ano eu falei assim, ó, a gente não tem dia de folga, a gente trabalha feriado, final de semana, pra gente não faz diferença, É pra cá, pô. horário também não, tanto faz, eu acho. Aí esse ano, enquanto eu estava começando o nosso planejamento, eu falei assim, ó, aos domingos nós não iremos trabalhar com gravações, edições, essas coisas. A gente vai usar o domingo pra ir na missa, pra descansar e pra organizar a semana. E assim nós fizemos quando nós chegamos na Escócia. Só que, o que acontece? A gente era pra ter vindo pra cá na sexta-feira e a gente acabou vindo ontem. Então, a gente chegou no sábado, o nosso primeiro dia em Londres, nosso primeiro dia na Inglaterra é um domingo. Aí a gente falou, tá, mas como é que a gente vai viver e não vai compartilhar as nossas primeiras impressões? Aí tivemos que mudar um pouco os planos, entendeu? Exatamente, aí nós pensamos, tá, então a gente vai na missa mesmo assim. Comecei a fazer minha unha ontem, pra já adiantar, entendeu? Pra daí hoje à noite só pintar, pra daí a gente passar a tarde agora caminhando por aí. Só que a gente tá sem rumo, sem muito roteiro, a gente só vai simplesmente descobrir um pouco da cidade no nosso primeiro dia por aqui. E aqui a gente já começa a ver alguns ícones de Londres, né? Olha só, a gente vê os ônibus aqui vermelhinhos, de 2 andares. Ai, que bonitinho! Bem parecidos. Esse ali é diferente, ó. rosa. The English T-Bus. É que é um tour. Que massa! Mas praticamente todos os ônibus aqui são vermelhos, né? São um pouquinho diferentes dos ônibus lá de Edimburgo, mas o mesmo estilo, né? Os double deckers de 2 andares. Não, aqui tem muitos ônibus de tour, né? Esses Tem aqui no são mundo todos de inteiro, hop-on, mas hop-off. aqui tem muito esses de hop-on, hop-off, né? De várias empresas diferentes que fazem isso. Quando a gente fala
que tem muito essa coisa, né, dos prédios modernos com os prédios históricos. A gente tá ficando exatamente na frente aqui da Tower of London. Então esse aqui é provavelmente um dos prédios, né, uma das construções mais emblemáticas de Londres, e o hotel é do outro lado da rua ali. Tem que a gente não consegue ver mais atrás, fica a Tower Bridge. E aí o rio Tamisa passa por aqui. Ai, meu Deus! Tem um esquilinho ali em cima, a galera tá tirando foto. Ai, gente, olha. Pô, ele tá num lugar ótimo pra tirar uma foto, né, com esse telhado verde musgo aí. Bem na hora que eu tirei, ele fugiu. É o bicho que, tipo, a gente sempre fica encantado quando vê, porque acha bonitinho, mas quem tá acostumado São ratinhos, né? é o rato da galera daqui, entendeu? Eles consideram isso, pelo menos. Ai, mas olha que bonitinho ele na pose ali, ó. Não é que é bonito, né? A Tower of London é uma fortaleza medieval que foi fundada em 1066. É logo ali. 1066. Sim, é um 0 o segundo dígito. E ela foi fundada por Guilherme, o Conquistador. Eu não consigo não dizer o Conquistador, entendeu? É uma coisa meio tipo novela mexicana, assim. É. El Conquistador. Eu fui bem impressionada, tipo. Mas aqui dentro ficam guardadas as joias da coroa britânica. Então, é um lugar que tem muita história, muitas coisas importantes aconteceram aqui. A execução de Ana Bolena, por exemplo, aconteceu aqui. Hoje acaba sendo um lugar que é muito visitado pela história, mas também porque as joias da coroa ficam guardadas aqui e aí você consegue fazer a visitação. É uma cidadela murada, assim, então tem várias torres ao redor, aquelas torres bem como a gente costuma ver, né, em castelos medievais, redondinhas, assim, ó, aqueles espaços entre as paredes, né, pro pessoal poder fazer a proteção do castelo. Como a gente vem falando pra vocês, né, todos esses castelos que a gente visitou, que existem por toda a Europa, serviam principalmente para proteção, né, então isso aqui era um palácio real e aí ao redor de tudo tem esses espaços, né, provavelmente tinha um lago aqui, né, tinha água aí pra ser mais uma barreira natural contra invasores. E aqui do outro lado da rua a gente consegue ver bem o que tinha comentado antes, ó, tem um prédio bem antigo na frente e aí no fundo a gente vê os prédios modernos, só vidro, tem esse aqui que tem um formato bem diferentão. Vidro e aço bombando e aqui na frente só pedra e concreto. Mas tem vários prédios aqui nos arredores que tem essas fachadas completamente de vidro, assim. Gente, mas é muito bizarro. Você olhar pra um lado, assim, é isso. É um prédio todo envidraçado, pro outro lado tem uma fortaleza. Eu sei que isso acontece em vários lugares do mundo, mas aqui, assim... ó, né? A gente tá vendo o castelo aqui, o palácio, e do outro lado do rio Thames, ali fica o rio Thames, é só prédio moderno. Não, mas eu digo aqui, ó, tipo, aqui, ó. Você tá em dois universos completamente diferentes. E pra cá, a London Bridge tá lá no fundo, então meio que complementa, assim, sabe? Você só vê essa paisagem bem medieval. E pra cá, daí você só vê essa paisagem moderna. Mas é que tem cidades que não são assim, né? Se a gente for ver a Itália, por exemplo, a gente encontra, mas não vê com tanta frequência essa coisa da... Isso, é porque é um contraste muito gritante, muito expressivo, assim. É realmente você olhar de um lado pro outro da rua, sabe? De um lado pro outro do rio, é completamente diferente. Ó, Stonehenge. Você vai para Stonehenge. Tá em um lugar que eu gostaria muito de conhecer. Diga aí nos comentários se você também gostaria de conhecer. Eu gosto dessas coisas antigas e Stonehenge é um lugar que, não sei, desde pequeno eu sou fascinado por ele. Não sei exatamente o motivo, mas... é uma coisa muito diferente, né? Aquelas coisas que a gente soube quando era criança, quando ainda não existia internet como tem hoje. Que hoje a gente vê tudo na internet, sabe tudo na internet. Aí antigamente, quando a gente sabia das coisas, assim, na nossa infância, adolescência, tudo virava uma coisa muito mística, assim, muito... Tudo muito diferente, muito impactante, assim, né? E aqui fica um ticket office, dá pra comprar os ingressos online também, mas se quiser, dá pra comprar aqui diretamente na frente da Torre de Londres. E os ingressos custam R$35,80 por pessoa. Libras, né? 35. É muito dinheiro, velho. Pra quem é daqui, eu acho que é muita grana. Eu acho que é um valor alto. Vocês viram, né? A gente passeando lá em Edimburgo, por exemplo, e nas Highlands, castelos lá e palácios eram em torno de 20, 15 libras. Aqui é bem mais caro. Cara, e do outro lado tem, acho que é um navio da Marinha lá. Olha lá, tamanho. O bom de sair assim, sem muita programação e sem saber muito o que a gente tá fazendo, que a gente só sai andando e aí fica olhando assim, ó. Fica meio caótico por isso, né? E daí a gente começa a caminhar e aí vê, tipo, vê um carrinho, por exemplo, ó, de coffee e crepes, que é um calhambeque, ó. Então, eu quero um café, eu tinha falado isso, agora tem 10 lugares diferentes pra pegar café. Tem Starbucks, tem o Starbucks Reserve aqui, tem o Pret. Inclusive, na missa, o pessoal, os alunos da faculdade tinham comprado um monte de sanduíches do Pret. Não, foram os alunos da faculdade. Foi? Não, os alunos da faculdade, o padre aconselhou a pegarem sanduíche. Entendi. Pra economizar. Entendi. Então foi a igreja que comprou sanduíches do Pret e deixou lá pro pessoal pegar, entendeu? Tem pessoal que leva todo domingo na missa e aí todo mundo pode pegar. E aí ele falou, ó, os universitários estão aí, eu aconselho que vocês peguem porque é uma boa forma de economizar. Entendi. Entendeu? Olha que massa. Cara, muito legal. Aqui está o rio Thames. Chegamos ao rio Thames. E lá no fundo, a Tower Bridge. Também acho que um dos ícones, né? Um dos cartões postais aqui de Londres. Cara, é muito bonito. Dá pra consultar a tabela de horários
que ela abre, que vai ter navio passando e tal. Se a gente vê nos próximos dias, a gente tenta vir aqui pra filmar. Porque ela abre, né? E aí os navios podem passar aqui. Tem alguns barcos menores que passam debaixo dela tranquilamente, inclusive você pode fazer alguns cruzeiros que fazem isso. E tem um ou outro cruzeiro também que precisa que ela abra, então são bem específicos, mas você pode viver a experiência de passar por baixo da ponte com ela aberta. Olha aí. E como vocês podem ver, o rio Thames é um rio relativamente largo, só que essa parte aqui, ó, não é uma das mais largas. Então ele é utilizado, ele tem saída pro mar, não tá muito distante daqui onde a gente tá, né, da cidade de Londres. Então tem alguns portos no meio do caminho, e aí alguns navios grandes, como aquele, não sei que navio que é exatamente, mas é o navio da Marinha, cheio de armas lá, conseguem navegar no canal. E um daquele vai precisar que a ponte abra. É muito legal, né, essas cidades que tem rios assim grandes, navegáveis, que daí acabam utilizando para transporte também. Lembra um pouco até Bangkok, né, nesse sentido, que tem essa coisa dos prédios modernos. Estamos em Londres. É por isso que uma caminhada que era pra durar 25 minutos vai levar 2 horas. Além da programação de domingo que eu falei, a gente tirar o dia pra se organizar e também pra ter um pouquinho mais de tranquilidade, descansar, fazer essas coisas assim que a gente vai adiando, tipo fazer a unha, essas coisas assim. Ou descansar sem culpa, sabe? Porque a gente tem coisa pra fazer. Ir no cinema, às vezes. Ir no cinema, exatamente. Outra coisa que eu falei que a gente precisava fazer esse ano era viajar mais como a gente viajava quando a gente não trabalhava viajando. Que é simplesmente vivendo, assim, sabe? Viver essa coisa mais caótica que a gente gosta, e parando nos lugares, e andando, e descobrindo, e compartilhando isso. E a gente fez dessa forma nos vídeos da Escócia e recebemos muitos elogios, principalmente pela coisa assim que a gente sempre quis, que é dar para as pessoas a sensação de estar viajando junto com a gente. E descobrindo os lugares, e conhecendo os lugares, tendo as primeiras impressões, sabe? Parando para olhar uma lojinha, ou para comprar um café, ou para procurar um banheiro, sabe? Ou para simplesmente ficar sentado num banco admirando as coisas que estão acontecendo, sabe? E isso foi uma das coisas que a gente percebeu que no ano passado, assim, mais pra segunda metade do ano, a gente tava um pouco saturado da forma como a gente tava gravando, porque a gente tava muito preocupado em fazer bons vídeos. E esquecendo que fazer bons vídeos é a gente viver da melhor forma possível de compartilhar isso com as pessoas. Uma reflexão muito profunda. Muito filosófico. Muito filosófico. Conta pra gente se você tá gostando dos vídeos nesse formato, das coisas mais soltas, de estar realmente andando com a casa das pessoas. Imagina quem mora aqui. Legal. Imagina a pessoa morar. Ó, lá tem roupa pendurada e tal. Mas assim, ó, imagina a pessoa morar e ter a sala com essa vista aqui, ó. Tipo, a pessoa mora aqui, tem um sofá ali. Aí a pessoa olha pra lá, entendeu? Dela. Cara, imagina o preço de um apartamento num lugar desse. Porque assim, ó, as coisas aqui em Londres são caras. Se elas estavam caras em Edimburgo, não, aqui são muito mais caras, entendeu? Imóvel aqui, principalmente nessa região mais central, é um absurdo o preço. E aí, num lugar assim ainda, milhões de libras. Curta esse vídeo, comente, compartilhe com mais pessoas, porque eu acho que essa vai ser uma das temporadas mais caras que a gente já teve. É verdade. E nós já estamos preparando a próxima temporada, que é a temporada da Oceania, que também vai ser muito cara. Então, assim, ajuda a gente, compartilha esse vídeo com muitas pessoas. Compartilha, comenta, manda pra galera aí. Curte muito, porque essas coisas ajudam. Você não gasta nada pra fazer isso, entendeu? O dedo não gasta, é só clicar assim, ó, não vai gastar, entendeu? E ajuda bastante a gente. Bonitinho, os ônibusinhos passando lá na ponte. Cara, o cenário é muito... Isso é muito icônico, assim, né? Muita sensação de, tipo, estamos em Londres. E aí, assim, a gente não vai fazer isso, porque a gente não tá com as roupas apropriadas. Mas se você quiser, dá pra ir nadando, ó, desce aqui. A gente vai atravessar, né? Mas é que aqui, ó, teoricamente, você pode ir por baixo. Pode fazer isso? Não, né? Não. Não sei, mas... Walkway subject to occasional flooding, alternative access to old Billing State. Talvez essa região aqui que a gente tá, né? Porque ali não, né? Ali já desce pra água. Talvez essa parte aqui, dependendo de como tiver... Ah, daí tem que dar a volta no prédio inteiro, dá pra ver ele pelo mapinha. Aí, hoje dá, né? De boa. Essa parte aqui pode naufragar. Não é naufragar, pode afundar. Não, porque também pode não, ver. Pode inundar. Ali o pier, ó. Ali onde tem água, a água chega no pier até a parte que tá com limo lá, né? E é mais ou menos essa altura aqui, né? Aqui tem limo, então provavelmente vem água aqui. Agora a gente tá atravessando a London Bridge e eu fico confundindo a Tower Bridge com a London Bridge porque aquela lá é a Tower Bridge. Se não deu pra perceber... que tem algumas torres. Ó, essa é a London Bridge, aquela é a Tower Bridge. Acho que dá pra ver a diferença, entendeu? Mas eu fico chamando aquela lá de London Bridge. Por quê, né? É muito mais famosa. Mas uma coisa que a gente sempre gosta de fazer em primeiro dia de viagem, assim, quando chega num lugar, e eu acho que já deu pra perceber pelos nossos vídeos, é ir pra algum lugar que é muito icônico, assim, algum lugar que você olhe e você diga, cheguei em tal destino. E eu acho que isso aqui é muito assim, tipo, cheguei em Londres. Definitivamente. É o cenário que eu acho que a gente, quando fala em Londres, acaba lembrando, né? Tirando... Palácio de Buckingham. Isso, Big Ben, essas coisas, mas, né? Cada esquina é um prédio impressionante, diferente. Aqui fica a Southport Cathedral, é uma catedral anglicana e ela tem essa arquitetura gótica e por isso já é muito impressionante, assim. É uma das igrejas mais
mais antigas de Londres. E o irmão de Shakespeare foi enterrado aqui. Até assim, né? A gente foi na missa, tem muitas igrejas católicas aqui na Inglaterra como um todo, mas a igreja predominante aqui é a anglicana. Como a gente comentou com vocês na Escócia, a igreja principal é a presbiteriana e aí aqui é a anglicana. Mas é uma igreja bem bonita. A arquitetura gótica é tipo... É muito bonita a igreja. A própria igreja que a gente foi ali, a igreja católica, né? Era uma igreja bem bonita, assim. Menor, mas bem bonita. Mas me faltou o adjetivo, assim, que eu acho que é impressionante, sabe? E agora a gente tá chegando no local que a gente queria mesmo, entendeu? E a gente já começa a ver a muvuca aqui na entrada. Muita gente. Muito aglomero. Muito aglomero, porque a gente tá chegando no Borough Market, que eu acho que é um dos principais mercados de rua aqui de Londres. Um dos mais conhecidos, sem dúvidas. E no domingo isso aqui lota. Tem uma fila, literalmente. É um lugar de trânsito, mas tem uma fila. E nessas horas a gente sempre comenta com vocês sobre a segurança. A gente falou logo que chegou aqui em Londres que é um problema, questão de batedores de carteira, furto de celulares. É impressionante a quantidade de celulares que é roubada aqui em Londres. Então a gente precisa ter muito cuidado. Um outro golpe muito comum aqui e que os locais falam pra tomar cuidado é com redes falsas de internet. São redes criadas por pessoas mal intencionadas pra você se comunicar e ela roubar os seus dados. Eles inclusive têm um nome pra isso aqui. Eles chamam de Pineapple. Pra gente no Brasil, Pineapple é um problema? Um abacaxi é um problema? Então eles usam exatamente esse mesmo nome pra essas redes aqui. Eles simulam como se fosse a rede do lugar onde você tá. Às vezes do café, do restaurante, de aeroporto, de estação de metrô, de estação de trem. E aí você lê lá e parece, tipo, aqui do lado tá escrito Food and Bar. Eles vão lá e criam Food and Bar Free, Food and Bar Open, Food and Bar Underline, alguma coisa assim, que parece que é a rede do lugar onde você tá, mas na verdade não é. Então você tem que tomar muito cuidado e olhar bem certinho as informações. Mas sem sombra de dúvidas, a melhor forma de se proteger nessas horas é tendo um bom VPN. E é por isso que a gente utiliza a NordVPN. VPN significa Virtual Private Network. O que a Nord faz é criar uma rede privada dentro das redes públicas. Cria como se fosse uma bolha ao redor das nossas informações e aí as pessoas mal intencionadas não conseguem acessar nada disso. Aí se você por acaso se conectar por engano em uma rede Pineapple, em uma rede abacaxi, você faz o quê? Um Uno reverso, entendeu? Porque aí você usa a internet e ainda tá super protegido ali dentro da bolha que a Nord cria. E acessando www.nordvpn.com/leoifab, além de desconto, você ainda ganha 4 meses extras na assinatura de 2 anos. E o melhor é que é livre de riscos, ou seja, você assina se caso você não goste, se você acha que não valeu a pena, você pode cancelar e receber o reembolso. Mas a gente não usa só pra segurança, a gente usa pra várias outras coisas no dia a dia mesmo. E depois que você começa a usar, você vai ver que vale muito a pena você ter a NordVPN ali garantindo a sua segurança e também a conveniência. Porque nós podemos acessar sites que não estão disponíveis quando a gente está conectado numa rede daqui, por exemplo. A gente quer acessar alguma coisa no Brasil, muitas vezes os sites são bloqueados e usando a NordVPN a gente consegue acessar. A gente usa também para acessar catálogos de streamings de outros países. Ou seja, tem muito mais coisa disponível para assistir quando a gente usa a NordVPN. E com uma assinatura você protege até 10 dispositivos, nossos celulares, nossos computadores estão todos protegidos pela Nord. Então acessa www.nordvpn.com/leoifab para fazer sua assinatura. Outros golpes muito comuns aqui são aqueles que a gente mostrou para vocês que acontecem também em Paris, perto da Torre Eiffel. Aqueles jogos, sabe? Esconder a bolinha embaixo do copo, essas coisas assim. Então tem que tomar muito cuidado, ficar muito esperto. Principalmente em áreas extremamente turísticas. Mas em geral, Londres é uma cidade segura, pelo que a gente pesquisou. E pelo que o que acontece o que acontece são esses furtos assim de ocasião e tal, que daí a gente tem que ficar bem ligado, né? Agora deu uma diminuída no movimento enquanto a gente estava falando pra vocês da Nord, mas ainda assim é muita gente, então não dá pra dar bobeira. E aqui na entrada a gente já sente um cheiro muito bom, hein? Nossa. Olha só, tem uns hambúrgueres aqui, ó. Então, Tá com a cara boa. tem uma mega fila ali, essa muvuca de gente entrando e saindo, e tem uma entrada grande lá, ó. A gente entrou pelo lado mais apertado, mas a gente encontra poucos lixeiros pela cidade. E a galera aqui não tem, assim, muito esse senso que a gente vê no Japão, que apesar de não ter lixeiro na rua, a galera leva o lixo pra casa, né? Aqui não tem bastante isso. lixo no chão. Poxa, uns queijos bonitos, né? Ah, não, é cheiroso? O cheiro do queijo, sabe? Aham. É uma mistura, assim, feirinha, sabe? Que a gente tá acostumado a ver em alguns lugares, com barraquinhas de comida. Fudge, que é um doce bem tradicional daqui, né? Tá com a cara boa também. Tem arepa com goiabada. Nossa, olha o tamanho dos cookies. Meu Deus, o tamanho. Esses são gigantes. R$4,90 cada um. Café colombiano, aí tem água de panela. Água de panela. Temos uma lindíssima temporada na Colômbia, se você ainda não assistiu. E com excelentes cafés, obviamente, né? Nossa, os cafés da Colômbia e os PFs de lá, O problema na difíceis de Colômbia bater. e alguns lugares na América do Sul e na América Central é que eles tomam muito café adoçado. A gente sempre tinha o que olhar se não tinha panela no café. Panela é rapadura. Ou açúcar mascavo, né? Ah, Que é, uma- isso. Não, mas é que é a rapadura, É, né? sim, Só aham. que, tipo, a gente no Brasil tá mais
mais acostumado a ver o açúcar mascavo ao invés da rapadura. Meu Deus. E a quantidade de pessoas que tem aqui, cara. Assim, ó, se vocês vierem no final de semana, vai ser isso, entendeu? É muvuca, muita gente. É porque daí não só os locais, mas os turistas estão aqui. Esse morango tá super viralizado na internet, sabia? Sério? Aham. Que é com chocolate? Isso. Só que eu vi muita gente falando que não vale a pena. É, cara, é um... Ali, ó. Chocolate com... O morango com chocolate, 8,50. Só o morango, 6 libras. Mas assim, é uma coisa que a gente, como brasileiro, tá acostumado, né? E nós temos bons morangos no Brasil. Então, não é algo que eu acho que vale a pena gastar 8 libras e 50. Mas é uns 60 e poucos reais morango com chocolate. Outro que tá famoso é a paeja, que tá muito bonita, mas olha a fila. Esse bomba paeja. Mas a fila, ó, vai pra lá. Até ali, aqui, ó. Meu Deus. Mas tá bonita. Tá bonito, né? Cada um que passa com a... Ó, Nossa. tá bonito mesmo. E a galera tá na fila comendo. Tu viu ali, ó, os caras com tacos na mão. Mas é que a ideia aqui é isso, é pegar várias coisas. Quando a gente fala pra vocês que é tipo uma feira, ó, tem que frutas, a gente viu os queijos lá atrás, frutas e verduras, né? Tem vinhos e mulled wine também, né? Quer então? Não, eu quero descobrir o preço da paeja. Now I haven't been sure with this. It's supposed to be a bliss, being alone, being free in every way. Didn't know. Encontramos um canto, sucumbimos à paeja. Por quê? Além da fila, assim, a gente via as pessoas passando e tava lindíssima. Além disso, desde que a gente pegou, várias pessoas já pararam a gente pra perguntar onde é que era e dizendo que parecia muito tem boa. Uns camarões Tá fazendo muito sucesso, então. aqui. E aí? É muito boa? Falta um fiozinho de azeite de oliva pra terminar. Nossa, mas é muito boa mesmo. Muito bem temperada. E quando você vê eles fazendo, dá vontade, sabe? Tem a opção de camarão e lagosta. E aí eles fazem numa panela grande de paeja, que é como se fosse uma frigideira gigantona, assim. Você vê ali ela tostando, sabe? Na manteiga. A cara é muito boa. E Eles o sabor... conseguem seduzir as pessoas realmente pela apresentação do negócio. E o sabor realmente compensa. Muito bom. Compensa o preço, aí é uma outra conversa, entendeu? Se a gente pensar em converter, não nada compensa. É. Mas- Esse aqui custou 24 e com lagosta 27 libras. Então assim, às vezes a gente faz a conta, isso aqui a gente acha que vale a pena, tipo, tem camarões grandes e tal. O camarão tigre não Parecia é um camarão realmente muito bom, bem barato servido. de consumir no Brasil, também é um camarão muito caro. Mas não só isso, um hambúrguer é na faixa de 15 libras, sanduíche, essas coisas assim, nesses lugares, né, claro. E que essa é a lógica que a gente leva, assim. É realmente bem servida. O problema vai ser comer o camarão. Eu acho que a gente vai ter que comer a paeja primeiro E depois o e camarão. depois o camarão, porque não tem lugar pra apoiar, né? A situação, a gente ligou a câmera pra conseguir comer, se abaixou aqui. Sem condições. Assim, ó, muito bom, mas é bem difícil de comer sem sentar. E sem ter, tipo, garfo e faca apropriado, assim. Mas olha o tamanho do camarão. Limpo, né? Limpo. Quando a gente fala que é caro, mas é um fruto do mar, por exemplo, que a gente tá consumindo, que é muito caro mesmo no Brasil. Cara, é muito grande isso aqui. Quase uma lagosta. Várias barraquinhas de bebidas, vinho, cerveja e tal. E aqui eles estão servindo, além do quentão, né, do mulled wine, eles estão servindo Aperol Spritz quente. Isso a gente nunca tomou, né? Não. Quer experimentar? Não me parece uma coisa interessante. Tem uma loja de porco aqui. A Aí loja tem de uma porco. fila gigantesca, A daí loja o de Léo porco veio é ver. bom. Mas é tudo feito de porco. Sim, é tipo, aqui tem bastante açougue, então aqui o pessoal pega os cortes de porco e todos os cortes muito bonitos. E ali eles vendem sausage rolls, que eles dizem que é mundialmente famoso, que são os folhados com recheio de carne de porco. Mas o que eu queria comentar, que eu tava mostrando pro Léo, as barracas elas não se fecham completamente, né? Eles conseguem fechar as portas, mas ficam as aberturas, né? Então todas elas têm essas coisinhas em cima. Porque tem muitos pombos. E aí é uma forma de evitar que eles fiquem pousando e fazendo ninho nesses lugares, né? Lá Mas tem eu um, ó. fiquei com Mas vontade lá de tem provar passarinho. um desses sausage rolls aí. Tem mais algumas opções aí no mercado. Aqui tem bastante fila. Talvez eu volte aqui depois. E em volta do mercado tem vários pubs, restaurantes, várias outras coisas acontecendo. Então aqui tem um, ó, o The Market Porter. Mas tem vários. Sorveteria, tem bastante restaurante, Aham. café. Uma região bem legal, né? Bem cara de domingo, assim, né? Aham, é verdade. Ó, tem Empanadas. Argentinian Street Food. Empanadas. Cara, tem comidas de tudo quanto é canto aqui. A gente passou antes na frente ali de arepas, né? Quanto Coisa custa uma empanada? colombiana. Eu não enxergo. R$3,50 tem grande lá. 3,50. Aqui do lado tem tacos al pastor. Não, bom é isso, né? Tem várias opções de coisas e várias faixas de preço também. Aham. E o bom é que assim, né? A gente consegue entender tudo, cara. Essa que é a melhor parte, entendeu? Na Escócia era assim, aqui é assim também. Felizmente a gente consegue se comunicar muito bem em inglês. Então quando a gente chega num lugar assim, a gente não fica se sentindo Tão perdido. é. Ah, mas se sentir perdido também é legal. Não, é legal, mas tipo, a Pedir gente coisa se pra sente um comer que pouco a gente nem mais... sabe o que é. É legal também. Nossa, agora os queijos que tem aqui no mercado, olha. E aí os preços são bem altos, olha só. Esse aqui é 52, esse Roquefort é 52,65 kg. O Parmigiano Reggiano 49,95. Mas queijos assim, ó, a diferentes, vontade né? de provar, né? Tem uns queijos muito diferentes. Bastante queijo francês. É suíço, ela tá falando também. Suíço? Mas tem vários que são franceses, né? Aqui, ó, raclette também francês. suíço. Fez um misto quente como desse aqui, ó.
É aquele queijo que derrete muito, assim. Nossa. E a gente, eu acho que chegou na esquina do queijo aqui, porque só tem queijo Pra onde onde a gente olha tem queijo. Tem uma loja mais fechada aqui. Tem queijo com CBD. The Weed Seed Cheese. A Fábio tá com vontade de levar pães. Só porque a gente não tem uma cozinha agora, mas olha. Mas realmente os pães muito bonitos. Olha esse aqui, galette de roi. Bonito, não, mas né? não é isso. Pega pra mim é pão de massa madre, assim, sabe? De sourdough, fermentação natural, essas coisas assim, ó. É, os pães realmente, Esse aqui, olha aqui. possivelmente mais caros do que em padarias espalhadas pela cidade que talvez tenham pães assim. Aqui é um local muito turístico, mas não deixa de ser bonito, né? Os queijos, os pães, olha. E aqui tem trufas, olha só o preço da trufa. 100 gramas, 185 libras. Somente. Tem sal trufado, 35 libras o potinho. E assim, ó, eu sei que tem pessoas que, assim, dividem opiniões, entendeu? Gostam ou não gostam de azeitonas. Eu sou uma delas. Eu não gosto, na verdade, do vinagre, que normalmente tem na azeitona. Aquele gosto muito azedo de vinagre, assim. Mas, aqui na Europa, a gente normalmente encontra umas azeitonas muito bonitas e muito saborosas. Essa que é a questão. E elas não têm tanto gosto de vinagre, né? Eu acabo gostando bastante. Então tem com alho, tem com vários temperos diferentes e são normalmente muito boas. As temperadas é 5,80 por 200 gramas. Voltamos pra fila dos sausage roll. O que acontece? Deixamos pra depois, quase ficamos sem. Estamos aqui na expectativa. Por quê? Não, vai ter. Tem 8 Eu acho ainda. que o aviso dele foi já pras pessoas, tipo assim, ó, gente, pede só um cada um, vamos cooperar, entendeu? Vamos compartilhar. O rapaz ali da banca veio avisar que tinham poucos. For me is Ele one. acabou de falar que tem 5 só. Que podia ser que não tivesse pra todas as pessoas na fila. Você podia ficar na fila, mas era assim, na sorte se ia ter ou não. Que se cada um pegasse só um pra cada 2, ou né, não levasse mais que um, teria. Então chegamos aqui e ainda tinham 5. Agora tem 4. O Léo conseguiu. Consegui. Quanto custa? 7 libras. Se for olhar bem, a paella não é tão cara assim, proporcionalmente. É verdade. Não sei se vocês ouviram, mas essa mensagem fica passando no sistema de som aqui de tempos em tempos e tá avisando que tem pickpockets operando nessa área, então é pra tomar muito cuidado com os seus pertences. E aí de tempo em tempo tá passando isso. Vocês devem ter bastante problema nessa região, por ser muito turístico, né? Cheiroso? Não, assim, pra esgotar e fazer tanta fila tem que ser muito bom. Tá bem quente. A expectativa é alta. E ó, ele é um folhado com recheio de salsicha. Só que não é tipo uma salsicha colocada aqui dentro. É a carne moída que vai dentro da salsicha, sabe? Nossa, aí dentro ele é bem clarinho, mas tá bem quente. Pra um dia frio, É muito bom. Tem gostado de salsicha, né? Lembra um choripan, assim, um choripan tradicional. Só que ao invés de usar um pão, usar uma massa folhada. Mas é uma salsicha muito boa. precisaria experimentar, né? Eu quero um pedacinho dela. Ah, tu pegou só a massa? Uma massa de croissant extremamente amanteigada, assim, bem massa de croissant, bem massa folhada Mas tem que tradicional, provar. super amanteigada, super macia e bem folhada, assim, bem quebradiça. É bem boa a salsicha. Super temperada, assim. Bem temperada e bem salgada. Algo que não é muito comum, né? A gente tem notado que, de uma forma geral, as comidas aqui no Reino Unido são um pouquinho mais doces, assim. Ou não é que são mais doces. É mais neutro. É mais neutro, é. Tem menos sal. Mas essa linguiça não, ela é bem salgada. Mas no ponto, assim, sabe? Não é aquele sal exagerado. Que combina muito bem com a massa folhada, amanteigada. Valeu os 7 libras. É caro, mas valeu. Uma curiosidade, acabei de pegar aqui uma cerveja muito boa, uma IPA. Os preços vão ser sempre altos. Não adianta a gente estar na Inglaterra, Reino Unido, acho que de uma forma geral vai ser caro. Uma cerveja custou 7 libras e um vinho foi quanto? 5? 5 libras. É a questão de que, tipo assim, ó, nós ganhamos em real, precisamos converter. Mas quando a gente se prepara pra fazer uma viagem pra um lugar que vai ser mais caro, isso vale pra euro, dólar, pra libra, a gente sabe que vai ser caro. Porque a gente precisa converter. Mas a gente tem que parar de pensar na conversão e pensar na moeda local. É, se for pensar no valor... Você não sai de casa. Mas assim, ó, o que eu quero dizer é, se for pensar no valor em libras, pra quem ganha em libras, sim, imagina, isso. pagar um copo de 500 ml 7 dinheiros, no Brasil, por exemplo, nunca vai conseguir achar por 7 reais um copo de cerveja. Em um lugar tão turístico, né? Mas a curiosidade que eu queria falar, na verdade, é que eu perguntei pro cara por que se pode beber na rua. Nos pubs tem o que a gente costumava ver nos Estados Unidos, né? Que é essa cerca que normalmente lá nos Estados Unidos o pessoal usa pra dividir, pra poder meio que considerar a área do bar, do restaurante, e aí você pode beber naquele lugar. Aí eu falei, por que tem? E aí ele disse que é a área de fumantes. Então normalmente a galera que vai pro pub fuma muito, né? Além de beber cerveja. Então eles criam essas áreas que é até onde o pessoal pode ficar pra fumar. E isso é uma coisa que a gente reparou na Escócia e aqui continua, que as pessoas fumam muito. É, ou cigarro ou vape, né? Gente nova, assim, muita gente nova fumando. Ah, e falando nisso em gente nova, olha só uma curiosidade muito doida. Aqui a idade mínima pra tomar bebida alcoólica é 18 anos. Mas se você estiver consumindo uma refeição com um adulto e tiver entre 16 e 18 anos, você pode consumir bebida alcoólica. Olha só, eu não sabia. Então, com 16 anos, as pessoas já podem beber nessas condições, né? Com uma refeição e, tipo, vai almoçar, vai jantar com os pais, com tá com a o família, irmão mais assim. velho e tal, pode beber bebida alcoólica.
Olha aí, ó, uma coisa que a gente pode comparar com dinheiros, ó. Caldo de cana puro, 500ml, 9,50. Isso acho que no Brasil a gente acha, hein? Pô, Por mais 9,50 reais. 9,50, 500 ml. E eles vendem também só a cana, e aí é por quilo, e aí custa 6,80. E também tem insetos comestíveis aí. Aí ela faz com limão, ó. É uma coisa boa. É comida do Sudeste Asiático. É por isso que tem o caldo de cana, né? Que isso a gente via no Sudeste Asiático. Aí os insetos e os outros ingredientes para fazer pratos asiáticos. I wouldn't bother if you're with another man. I don't even care. E a gente tava andando aqui na rua e eu sei que isso aqui não é nada turístico e que provavelmente a maioria das pessoas jamais se interessariam por, mas tem uma loja aqui que vende ferramentas, tem tinta, coisa pra construção em geral. Eu achei muito legal porque normalmente a gente não encontra perto de áreas turísticas e aqui tem, ó. E eu acho legal porque é uma forma de a gente entender os custos das coisas, sabe? Por que que os imóveis são caros, por que que, além da mão de obra, né, que muitas vezes é o que acaba encarecendo, mas os materiais fazem bastante diferença também. As pessoas vão tomando chá. Tomando chá dentro do ônibus, com o ônibus em movimento. Eu quero tomar um chá da tarde. Precisa ser no ônibus? Óbvio que não. De preferência que não seja. Algumas questões que a gente não comentou. Londres é a capital da Inglaterra e a Inglaterra fica na Grã-Bretanha, como a gente comentou com vocês no vídeo de primeiras impressões em Edimburgo. Então a gente tá numa ilha, que é a principal ilha do Reino Unido. Então tem só um pedacinho, que é a Irlanda do Norte, que tá do lado de fora do Reino Unido, fora da Grã-Bretanha, mas a gente continua na mesma ilha. E como a gente mostrou, a gente veio pra cá de trem. Então é super tranquilo. Inclusive pra ir daqui pro continente europeu, né? Dá pra pegar trem também, super de boa. E a língua aqui, caso você não saiba, é o inglês. O inglês original. A gente normalmente aprende a falar inglês com sotaque americano. Acho que porque a cultura americana acabou influenciando muito mais no Brasil do que a inglesa. Mas em geral, né? Em outros países também. As pessoas falam mais usando os termos que são usados em inglês americano. O sotaque também é mais pro inglês americano do que o inglês britânico. E algumas coisas mudam mesmo, tá? Por exemplo, quando tu vai pedir a conta nos Estados Unidos, tu pede please the check. E aqui você pede the bill, né? Então tem algumas palavras que mudam. Eles também falam, ao invés de metrô, eles falam Tube e underground. Quando você vê as placas, assim, que são placas bem icônicas aqui de Londres, tá escrito underground. E eles também não chamam o táxi de táxi. Apesar de estar escrito táxi, eles chamam de cab. Então tem algumas coisas que mudam, assim. Elevador não é elevator, é lift. Acho que as coisas mais, assim, do cotidiano, que quando você vem pra cá você percebe a diferença, são essas. Mas é um sotaque que a gente conhece principalmente pelos filmes, né? Acho que tem filmes icônicos, Sherlock Holmes, em inglês, Harry Potter. Então eu acho que pelos filmes e séries a gente acaba conhecendo bastante também o sotaque inglês, britânico. Eu vi uma menina esses dias contando, ela era daqui do Reino Unido, não lembro exatamente de onde, mas ela estava nos Estados Unidos a turismo. E aí ela estava conversando com um cara mais ou menos da idade dela, assim, tipo uns 20 e poucos anos. E o cara perguntou se eles aprendiam inglês na escola. Não. Aí ela falou, tipo assim, que ela não quis ser muito, assim, grossa com ele na hora, mas que ela pensou, tipo assim, não, a gente ensinou inglês pra vocês. Porque sim, os Estados Unidos também foram colônia, entendeu? E acabaram conseguindo sua independência como todos os países da América. A única diferença é que eles falam uma língua diferente da nossa, mas também foram colonizados. Nós entramos no Tate Modern, que é um museu de arte moderna e ele funciona dentro de uma antiga estação de energia. No ano 2000 ela foi desativada e aí foi transformada em museu. E aí a gente veio aqui pra conhecer. A entrada é gratuita todos os dias para as coleções permanentes. Aí se tem alguma coleção especial você pode comprar o ingresso e tal, mas as coleções permanentes você pode acessar e conhecer o prédio sem custo nenhum. I got nothing more to lose. But cover your eyes, this one's for you. A gente não pode filmar aqui dentro do museu, então a gente tá fazendo alguns takes assim que parecem um pouco fotografias, sabe? No mesmo estilo, para não ficar mostrando muita coisa. Mas a gente tá atravessando de um prédio pro outro e esse aqui, ó, é o Turbine Hall, a entrada principal do museu. E é chamado de Turbine Hall porque aqui ficavam as turbinas da antiga usina de energia. Então é uma sala muito grande e aí contempla, assim, artes, né? Obras de arte e instalações enormes, gigantescas. Então tem uma que começa aqui, ó, e aí vai até lá no chão, super alto. São peles de animais, né? É, então, parecem ser, né? E a gente subiu no 10º andar do museu pra dar uma olhada pra vista aqui. Infelizmente tá fechada a balcony, sacada. A varanda. Mas a gente consegue ter uma vista muito bonita da cidade. Daqui é realmente uma pena que a gente não consegue ir na varanda, né? Porque a vista é muito bonita, tem algumas coisas muito icônicas. Assim, a paisagem já é maravilhosa por si. Mas aqui embaixo fica a Millennium
Bridge, que foi gravada ali uma das cenas de Harry Potter e o Príncipe Mestiço, e a cúpula da Catedral de St. Paul. Vale muito a pena visitar o museu. Tem algumas obras interessantes. A gente nunca tinha visto aquela famosa obra do Andy Warhol, né? Onde tem as várias Marilyn Monroes. E a gente consegue ver aqui, então, bem legal. Tem algumas obras famosas e eles têm uma coleção que vai meio que rotando, assim. Então, agora tá acontecendo uma exposição fechada de Picasso. E aí, pra essas exposições fechadas, você precisa comprar o ingresso. Mas todo o resto, né, a coleção permanente é gratuita. E às vezes muda o que tá na coleção permanente. Além disso, o prédio em si é muito massa. Acho que vale muito visitar. Porque você com certeza vai passar pelas redondezas, sabe? A gente veio andando do Borough Market, foram 15 minutos. E agora a gente vai atravessar a Millennium Bridge, vão ser mais ou menos 15 minutos também até chegar na catedral. Então é uma região que você vai querer conhecer. Não, e bonito, né? Independente de ser de dia ou de noite. Teoricamente é de dia. São agora 16h49, exatamente. Não, mas segundo as placas lá em Edimburgo, né, 5 horas já era de noite pra fechar o parque lá. Tinha uma placa escrita assim, esta noite o parque fechará às 17 horas. Mas olha só, cara. Nossa, a cúpula ali, Que né, lindo, da igreja. Caramba. A Fabi tava vendo a cena aqui do Harry Potter. Tô analisando Que se as passa imagens. nessa... Tomara que a ponte não faça a mesma coisa, né? Senão vai dar problema, vai dar ruim. Não, mas não fiquem preocupados que é só quando os dementadores estão por aqui que isso acontece. Ó, é tipo nesse sentido assim, a ponte aqui, a outra ponte lá, e aqui é essa passarela mais larga, tá vendo? Aham. Essa aqui é a torre do museu, tá vendo? Ah, é verdade. Dá pra ver bem o museu, a torre do museu e a ponte. E a gente às vezes tá passando por lugares que ficaram marcados, né? Por filmes, por cenas. Quem gosta de Harry Potter, principalmente, acaba lembrando dessa ponte aqui. Ai, meu Deus. Tem Um par de patos. E a vista aqui da ponte é mais bonita ainda. Consegue ver a cúpula, ó, bem retinho como na cena do filme, né? E pra lá, a Tower Bridge. É, a Tower Bridge tá mais ao longe lá, ó. E aí os prédios bem modernos. Esse prédio aqui é muito bonito. E a iluminação do topo dele parece que tem uma luz de cima iluminando. É impressionante o efeito lá. À noite as coisas ficam muito bonitas, né? Cidades assim, grandes, que são bem iluminadas, à noite fica sempre muito bonito. A gente já falou isso em milhares de vídeos, mas é porque realmente, assim, eu sempre acho que vale a pena esperar pra ver a cidade à noite, sabe? É muito lindo. Nas imagens, normalmente não faz jus, né? A gente tenta mostrar um pouquinho pra vocês e a câmera acho que não consegue captar 100% da beleza de noite, sabe? Mas Na acho que verdade, pelo na menos verdade- um pouquinho vocês conseguem ver aí, né? Não, a câmera basicamente mostra que nem eu enxergo, porque eu enxergo tudo meio assim. Vocês estão vendo então pelo olhar da Fabi as imagens. E é interessante que a maré baixou um monte agora de noite. Normalmente isso acontece, né? E olha só, a gente consegue ver alguns bancos de areia ali. Forma como se fossem umas praias aqui ao redor do rio Tâmisa. Eu ia falar da questão da onde é que saiu de Tamis pra ser Tamisa, né, em português. Mas a gente nem falou que o Guilherme, o Conquistador, é na verdade William, né? Sério? Sim, Guilherme é tradução de William. Guilherme é a tradição de William? Tradução de William. Assim como, tipo, no Harry Potter, o pai do Harry se chama James, no original. E no Brasil ele se chama Tiago, porque a tradução de James é Tiago. Agora Guilherme ser a tradução de William, tudo a ver, né? É igual as traduções dos filmes do Silvio Santos. É, os nomes de filme. Não, peraí que agora ficou ainda pior. Não, é Bill. Ah, melhorou. Eu falei pro Léo e eu acho que o apelido de William é Bob. Aí, mas na verdade não, é Will. Will não, é Bill. Cara, como é que Que o pode? Will faria sentido. Bill? Bill. Bill Clinton, então, era William? Provavelmente, deixa eu apertar pro Google. Tudo a ver nossa conversa, né? Mas se você gosta dessas aleatoriedades, deixe aí nos comentários. William Jefferson Clinton. É que eu já sabia disso, assim, sabe? Não é uma coisa... Tipo assim, dos nomes dos apóstolos, né? Aí eu falei pro Léo, você nunca parou pra pensar que St. James é São Tiago? É, aí tipo assim, aí beleza. Alguma coisa, isso aqui, né? Chega na hora assim, tu Não associou as dá um duas tilt. coisas. E aqui do lado fica a Escola de Londres, City of London School, acho que é. Não sei se é um colégio. Deve ser, né? Aí que estudou o Harry? Não. Antes de ele ser bruxo? Não, acho que morava mais no interior. Ah, tá. Desculpa. Era de uma cidade mais do interior, né? Não era de Londres, necessariamente. E assim, eu sei que a gente tem feito muitas referências, né? Citado muito Harry Potter. Mas, pô, a gente tá no Reino Unido, né, cara? Não tem como vir pra cá e se gosta da história, se acompanha, não falar sobre isso. Não, se você está aí do outro lado pensando assim, ai, mas só falam de Harry Potter. Mas não se preocupe, a gente vai falar de outros filmes também. É, o Léo tá falando de outros filmes. É, mas ainda vai ter bastante coisa. Peraí. A gente vai falar também de Friends. Friends. Porque a gente não pode chegar em Londres e não pensar em London! Que é o meu episódio favorito de Friends, quando o Joey descobre que o Chandler e a Mônica estão namorando. Cara, esse em London é o melhor. Aí todas as vezes que a gente fala Londres, quando a gente vai Vem isso falar na Londres, cabeça. a gente fala em London. E você pode ir citando nos comentários filmes e séries que você lembra dos lugares onde a gente vai passando. Exatamente. Que pode ser que tenha alguma coisa que a gente Se a não gente viu. passou em algum lugar que foi cenário e a gente
não citou, deixa aí nos comentários, porque daí a galera vai olhando, vai vendo nos comentários, pô, tal filme passou nesse mesmo lugar e tal, porque a gente acaba não lembrando de tudo, né? Ou coisas que aconteceram naquele lugar que você se lembra. Nós estamos na St. Paul's Cathedral. Não pode filmar nem fotografar lá dentro, então a gente foi conhecer a igreja porque ela fecha às 6 horas, mas aqui fora a gente consegue filmar e mostrar um pouquinho. Talvez pessoas um pouco mais velhas, assim, ó, da minha idade pra mais, acho que um pouco mais velhas ainda do que eu, vão reconhecer essa igreja como o lugar onde o príncipe Charles e a Lady Di casaram, que é uma coisa assim muito icônica, né? Tem muitas fotos, muitos vídeos e tal da época, mas muitas outras coisas importantes aconteceram aqui, desde funerais de pessoas muito importantes, como Churchill, também o jubileu da Elizabeth II, então muitas coisas assim que foram noticiadas no mundo inteiro aconteceram nessa igreja. E é também um símbolo muito forte entre o rompimento da igreja cristã aqui da Inglaterra com a igreja católica romana. Ela é a principal catedral anglicana de Londres, a principal catedral anglicana do mundo, e é realmente muito bonita por dentro, acho que vale a pena conhecer. A gente infelizmente não pode nem tirar foto, nem filmar lá. E também a gente não pode chegar muito perto porque vai acontecer um serviço agora às 6 horas, então só quem tá vindo pra participar do serviço pode chegar mais perto do altar e tal, mas ela é lindíssima por dentro, assim, as pinturas, e tem bastante foto na internet, como eu falei, assim, né, um dos casamentos mais icônicos da história aconteceu aqui, então tem vídeos, inclusive. Sinto pingos na minha cabeça. Tá começando a chover? Não tinha previsão pra chuva hoje. Essa é uma coisa que a gente tem que se acostumar por aqui também. Então, tem uma música da Shakira que ela fala alguma coisa, tipo assim, tem toda a narrativa da música e tal, mas tem uma frase que ela fala assim, ó: It looks like London, it rains every day. Isso parece Londres, chove todos os dias. E é basicamente isso. A previsão do tempo de Londres, uma chuva, mesmo que não esteja na previsão, você precisa prever, entendeu? Acho que, inclusive, o começo da chuva é um sinal de que nós devemos terminar o vídeo e voltar pro hotel, porque a gente não sabe se vai engrossar ou não, né? A gente espera que vocês tenham gostado de acompanhar aí o nosso primeiro dia em Londres, nosso primeiro dia na Inglaterra. Vamos fazer várias coisas por aqui, compartilhar várias coisas por aqui. Pra você acompanhar, então, se inscreve no canal e ativa as notificações pra não perder nada. Segue a gente lá no Insta também, @LeoFabiVale, que a gente posta às vezes coisas diferentes do que estão acontecendo aqui no YouTube, e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!